Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez. Vamos estar iniciando esse trabalho feito por vídeo, devido à consequência da situação qual estamos passando, né? Então nós vamos estar aqui dando prosseguimento ao trabalho. Não vamos estar parando o trabalho totalmente. E hoje, como é terça-feira, culto de estudos, de doutrina, nós vamos estar aqui falando uma palavra para os irmãos. Amém? Então, quero pedir aos irmãos nesse momento, vamos estar orando para estar dando início a esse estudo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, na Tua presença, Senhor, nos colocamos neste momento, ó Senhor, para aqui estarmos, Senhor, falando da Tua palavra. E pedir ao Senhor orientação, pedir ao Teu Espírito Santo que venha falar conosco, Senhor, neste momento. Que o Senhor venha, Senhor, nos instruir, nos ensinar, Senhor. Ó Pai amado, para termos cada vez mais fé, crer cada vez mais no Senhor, buscar no Senhor, ó Pai amado, a solução, ó Senhor, e a nossa esperança. Que o Senhor venha nos abençoar nesta hora, abençoando cada lar, cada servo, abençoando, Senhor, a Tua igreja. Nós te pedimos, Senhor, nesta hora, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus. Amém, irmãos? Vou estar deixando aqui uma palavra que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 23, que diz, as águas amargas tornaram-se doces. E ela diz assim no versículo 23, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Amado, nós vamos fazer aqui uma comparação do povo quando saiu do Egito, os dias que estamos vivendo, que a gente vê que não é muito diferente, né? Lá no capítulo 53 do livro de Isaías, ele diz assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? A gente vai fazer uma comparação com Caleb. Caleb, ele chega à idade de 85 anos, reivindicando as promessas a qual o Senhor, juntamente com Moisés, lhe havia feito. E ele ali vai pedir a Caleb que lhe desse aquela terra. Aquela terra ali havia homens de guerra, ainda onde aquela terra que Caleb estava reivindicando. E Caleb fala, não tem problema, eu vou porque eu tenho a mesma força desde aquele tempo, desde quando eu era jovem, eu ainda estou com a mesma força, com 85 anos de idade. E qual era a confiança de Caleb? Não era na sua força, não era no que ele tinha, não era ele confiando nele mesmo, mas ele falou, o Senhor me prometeu, o Senhor falou que me daria essa terra, então eu quero essa terra que o Senhor me prometeu. Aqui a gente vai vendo que o povo, quando ele estava no Egito, vieram muitas pragas, né? Mas nenhuma daquelas pragas atingiu o povo de Deus. Agora, nós temos aqui diz que nós temos uma ordenança, né? Uma ordenança, diz que, Moisés, né, clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenança,
e os provou, né? E ali os provou. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Mas a gente vai falar, mas a gente também fica doente, né? Quando o Senhor, quando o profeta Isaías, que é um profeta messiânico, ele vem falando quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. E se nós voltarmos ali, no tempo em que o povo saiu do Egito, a gente vai ver que Moisés ele deu crédito à voz do Senhor. A gente vai ver que o povo, que através de Moisés, o povo saiu do Egito, né? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A gente vai ver que o braço do Senhor ele abriu o Mar Vermelho. A gente vai ver que o braço do Senhor ele conduziu aquele povo pelo deserto. A gente vai ver que pelo braço do Senhor eles entraram em Canaã. Então o braço do Senhor se manifestou ali no meio daquele povo, no meio do povo de Israel, no meio dos hebreus, no meio daquele povo que saiu ali do Egito. Mas agora vem eles caminhando, e no caminho eles vão passando por algumas provações, porque aqui no versículo 25, ele diz que aquilo ali foi ali lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Ou seja, Deus ele estava mostrando, Deus conhecia e sabia aquele povo, e estava mostrando para aquele povo o poder que ele tinha. Abriu o Mar Vermelho, o povo se alegra, vem a primeira provação, 3 dias depois, eles vão beber água e não tem água. E eles simplesmente esqueceram que 3 dias atrás o Senhor havia aberto o Mar Vermelho. E agora eles clamam, né? Eles vão murmurar. E Moisés clama ao Senhor. E o Senhor ali lhes dá uma água potável. E mais do que isso, um pouco mais à frente, lá no versículo 27, diz que então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Ou seja, além das sombras, ainda tinham 12 fontes de água. Uma fonte para cada tribo, uma fonte para cada uma daquelas tribos de Israel, né? Eles puderam ali se acamparam e ali ficaram. E a Bíblia diz que as enfermidades que houve no Egito, todas aquelas pragas, diz que o Senhor os livraria de todas as enfermidades, se tão somente guardarmos os seus estatutos e seu juízo. Mas ainda que nós viemos ficar doentes, a Bíblia diz lá onde nós lemos no capítulo 53 de Isaías, que ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. E que enfermidades são essas? Não são essas doenças, não são esses vírus, são aquelas doenças que nós tínhamos por natureza, aquela doença que nós tínhamos desde a fundação do mundo, aquela doença que nós tínhamos de condenação. A gente vai ver que o profeta Eliseu diz que ele ficou doente, uma enfermidade ao qual iria morrer. E então o fato de Eliseu ter ficado doente, uma enfermidade ao qual iria morrer, não tinha ali quem orasse por Eliseu. O propósito daquela enfermidade era a morte. Mas aonde estava a confiança de Eliseu? Estava na sua salvação. Ali estava a confiança de Eliseu. E quando o Senhor ele fala que ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, essa enfermidade que nos condena, essa enfermidade que nos leva para o inferno, essa enfermidade que nos separa da presença do Senhor, essa enfermidade que nós tínhamos, né, desde que nós nascemos, né, essa enfermidade de pecado que nós tínhamos. Então a gente pode até vir ficar doente, até mesmo morrer, mas morrer para este mundo e agora está esperando, como o apóstolo Paulo ele diz, né? Agora estou pronto e aguardando aquele grande dia onde eu receberei aquela coroa, e aquela coroa de glória, aquela coroa que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Então, irmãos, a gente vai ver aqui que quando eles chegam ali naquele lugar, onde colocaram ali o nome de Mara,
não havia ali uma água potável, uma água que eles pudessem beber, porque diz que a água era amarga, e amarga de tal maneira que não tinha como beber aquela água. O povo, como muitas das vezes nós fazemos, né? Ao invés de olhar a situação, lembrar da palavra do Senhor, lembrar de tudo que aconteceu, e falar, né, do poder de Deus, muitas das vezes nós murmuramos. Ah, o meu emprego, eu não posso sair de casa. Esse é o momento de nos voltarmos mais e mais para o Senhor. Esse é o momento. E o povo ali, ele murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Uma coisa tão simples, uma coisa tão fácil, uma coisa que eles poderiam, Moisés, aquele Deus que abriu o mar vermelho, Moisés, vamos clamar a esse Deus. Ele poderia mandar água, mandar chuva, ele poderia abrir um poço, ele poderia fazer muitas coisas, né? E eles tinham que ter apenas essa confiança. Então o que nós temos que ter, irmãos, é apenas esta confiança. É hora de clamar. Aqui diz que Moisés, né, e ele clamou ao Senhor. Tem um momento de clamar. Esse é o momento de clamar. Né? Esse é o momento de nós clamarmos ao Senhor e buscar se entender o que o Senhor está fazendo, porque o que está acontecendo é permissão de Deus. É permissão, é no mundo todo. É permissão de Deus. Então nós temos essa confiança. A diferença é um povo do Egito, é um povo do mundo, e os crentes, aqueles que conhecem a palavra do Senhor, saber que nós temos a quem recorrer. Nosso Deus, o Deus de Israel, aquele que enviou seu Filho Jesus Cristo, esse nós podemos recorrer. Ainda que viemos ficar doentes, nós temos a quem recorrer. Pode nos curar, glorificarmos o teu nome, pode nos levar e glorificarmos o teu nome, porque o que Deus tem pra gente é coisa muito boa. Amém? Nós vamos, e diz que Moisés, ele clama ao Senhor. O Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto, uma ordenança, e ali os provou. A gente vai ver que Agar, quando ela sai da presença de Abraão, e diz que está ali no deserto, eu não sei qual era a situação dela, mas quando o anjo lhe aparece, ele diz que Deus ouviu a voz do menino. E eu creio que aquele menino, né, Ismael, eu creio que ele acompanhou seu pai Abraão em alguns sacrifícios, algumas adorações que Abraão saiu para fazer. E eu creio que ele, naquele momento, ele clama, Deus de Abraão, meu pai. Ele estava ali no deserto, ele estava ali, né, não tinha condições, a água já havia acabado, a comida já havia acabado, a caminhada ainda seria longa. Mas agora, quando o anjo lhe aparece e diz, e ele fala para Agar, não temas, Deus ouviu a voz do menino. E eu fiquei imaginando, por que Deus não ouviu a voz de Agar? Talvez Agar não tenha clamado. Talvez Agar tenha murmurado. Talvez Agar não tinha o conhecimento quem era Deus. Vai ver que aquele menino, Ismael, ele saía com Abraão. Eu creio que Abraão fala, hoje é dia, eu vou sacrificar o Senhor, eu vou oferecer sacrifício, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, vou oferecer uma oferta ao Senhor. E eu creio que Ismael acompanhava ele. Porque tu só vai clamar aquele que você conhece, aquele que você tem certeza que ele existe. E diz que o anjo ouviu a voz do menino. E simplesmente a gente vai ver que o poço, ele já estava ali. A água, ela estava ali. Apenas Agar não conseguia ver, não conseguia enxergar. Às vezes o milagre na nossa vida, ele já aconteceu. Às vezes a gente está clamando por algo que Deus já fez. E por
causa da nossa murmuração, por causa da nossa reclamação, por causa da nossa falta de fé, por falta de nós não olharmos todo o poder que Deus tem e do que Ele pode fazer, a gente não consegue enxergar o milagre. Aquele anjo, quando ele chega até Sara, até Agar, ele fala, Deus ouviu a voz do menino, não temas. Ela viu e foi-lhe aberto os olhos e ela viu ali um poço, a fonte onde havia água. Já estava ali a fonte, mas ela não conseguia enxergar. Então enxergue o teu milagre. Creia que essa praga ela não vai chegar até você. Creia. Continua crendo no Senhor, continua clamando. Esse é o momento de clamar. Então vamos clamar. Esse é o momento de nós buscarmos ao Senhor. Então vamos buscar. Esse é o momento de adquirirmos conhecimento de Deus. Então vamos buscar o conhecimento de Deus, para que nós possamos passar por este momento e o nome do Senhor ser glorificado. Nós vamos ver, eu creio que nós não vamos ver o povo de Deus, aqueles que temem ao Senhor, passar por nenhuma dessas provações, mas apenas estarmos aqui reservados com esse momento, clamando e buscando a presença de Deus. Amém, irmãos? Essa é a mensagem nessa noite, eu queria deixar para os irmãos. E agora eu queria orar juntamente com os irmãos, nós vamos estar aqui clamando e pedindo ao Senhor que nos guarde. Que quando a palavra que nós lemos, ele diz que esse é o Deus que sara. Então, buscar ao Senhor. Ele pode sarar, ele pode nos guardar, ele pode nos livrar. Porque esse é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos, ao Deus de Israel. Senhor Deus e Pai, Deus Santo, Todo-Poderoso, engrandecemos o Teu nome, Senhor, nesta hora, Pai amado. Queremos estar aqui louvando ao Senhor. Pedir ao Senhor, ó Pai, a Tua misericórdia. Pedir ao Senhor que o Senhor venha guardar o Teu povo, a Tua igreja, aqueles que clamam, aqueles que creem. Aqueles, Senhor, que neste momento, ó Pai amado, está buscando a Tua presença, aqueles que têm clamado ao Senhor. Deus Santo, que no Teu nome seja glorificado, Senhor, nesta causa, neste momento de provação que toda a terra está passando. Nunca passamos, Senhor, por momentos dessa natureza, Senhor, mas aqui estamos, queremos continuar sendo os Teus servos, Senhor, glorificando o Teu nome, independente, ó Pai amado, do que vem acontecer, nós estarmos aqui clamando ao Senhor, ainda que seja dentro de casa, ainda que seja no nosso lar, com a nossa família, mas o Senhor é o Deus, o Senhor é o mesmo Deus, é o Deus que falou para aquela mulher samaritana, ó Senhor, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que não seria em Jerusalém, que não seria naquela fonte, como hoje, nesse momento, nós não temos condições de estarmos na igreja ali clamando, mas temos o mesmo Deus que hoje clamando, nós sabemos que o Senhor nos ouvirá. Por isso, Senhor, eu te agradeço nesta noite e te peço, Senhor, continua conosco em nome de Jesus. Estenda as mãos, irmão, neste momento. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles que amam e aguardam a preciosa vinda do Senhor. Amém.